Não olhe para aquele espelho na escuridão. Naquela noite, durante uma visita a uma festa de Halloween, encontrei um espelho antigo empoeirado na parede do porão. Todos estavam envolvidos com as atividades do andar de cima, mas aquele espelho, ele parecia pulsar no escuro, me chamando, como se algo estivesse preso dentro dele. Eu nunca havia visto um espelho refletir tão pouco a luz. Ele absorvia a escuridão ao redor, como uma sombra que ganhava vida. Eu já estava suficientemente assustado para saber que deveria evitar coisas como essa. Mas, como se estivesse sendo puxado, aproximei-me. Quando fiquei a poucos centímetros, a sala pareceu se esticar, como se o mundo ao redor tivesse parado e apenas o espelho e eu existíssemos. Meu rosto estava refletido, mas havia algo errado. Meus olhos tinham se transformado em órbitas vazias, escuras. Eu pisquei e o reflexo piscou de volta, mas agora sorria de um jeito maligno, um sorriso que eu nunca faria. O pânico me fez recuar, e me virei para correr para a porta do porão. Quando a alcancei, ouvi um barulho metálico vindo de trás. Olhei para trás e vi meu próprio reflexo batendo na superfície do espelho, como se tentasse sair. Ele estava me chamando. A voz era baixa, rouca, como um eco distorcido. Venha, me dê a mão, só uma troca. Aterrorizado, eu comecei a subir os degraus, mas então o reflexo fez algo que congelou meu sangue, dele saiu do espelho. Era minha imagem, mas com um brilho avermelhado nos olhos. Comecei a correr, tropeçando e gritando, mas ninguém me ouviu. No topo da escada, minha mão alcançou a maçaneta quando senti algo gelado em meu ombro. Meu reflexo estava ao meu lado, sorrindo, e sussurrou: "Eu agora sou você." Naquele momento, eu senti meu corpo travar. Minha visão ficou embaçada, e tudo ao redor começou a se desfazer. Agora eu estava dentro do espelho, olhando para o mundo exterior, enquanto aquele eu distorcido se afastava e se misturava à festa. Agora, preso dentro deste vidro frio, só vejo o mundo passar lá fora, e ninguém percebe o leve embaciamento no espelho ou os dedos batendo de dentro dele. Tento chamar por ajuda, mas o som fica abafado. E todas as noites de Halloween, vejo meu eu verdadeiro de volta, olhando para o espelho, sorrindo sinistramente para mim, mas a cada ano, ele parece um pouco mais com ele mesmo. O Altar dos Lamentos. Em uma aldeia esquecida chamada Black Hollow, um ar de mistério pairava sobre cada esquina. As árvores da floresta próxima pareciam sussurrar segredos antigos, e os moradores, avessos a qualquer intrusão nas suas tradições, frequentemente falavam em voz baixa sobre uma lenda que despertava a curiosidade de todos: o Altar dos Lamentos. Escondido nas profundezas da floresta, acreditava-se que esse altar era um portal entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Durante a noite de Halloween, aqueles que se atrevessem a invocar os espíritos no altar seriam atendidos, mas a um preço terrível e desconhecido. Uma noite fatídica, um grupo de jovens, atraídos pela curiosidade e pelo desafio, decidiu buscar o altar. Desconsiderando os avisos severos dos mais velhos da aldeia, munidos de lanternas tremeluzentes e um desejo insaciável por aventura, eles se embrenharam na floresta densa. As sombras dançavam ao seu redor, e cada passo parecia guiá-los a um destino sombrio. Após horas de caminhada, exaustos e inquietos, finalmente avistaram o altar. Ele estava coberto por musgo, como se o próprio tempo quisesse ocultá-lo, cercado por sombras inquietantes que pareciam pulsar com vida própria. As árvores ao redor se inclinavam, como se estivessem escutando o que estava prestes a acontecer. O grupo, envolto em excitação e medo, decidiu realizar um ritual improvisado, invocando os espíritos com palavras antigas que mal compreendiam. A atmosfera tornou-se opressiva, e uma tensão palpável pairou no ar. De repente, uma neblina escura surgiu, como um manto de horror envolvendo o altar. Figuras espectrais começaram a emergir da escuridão, chorando e gemendo, com rostos distorcidos por uma dor eterna. Os jovens ficaram paralisados, sentindo um frio penetrante que lhes cortava a respiração. Um dos jovens, Tom, sentiu um aperto no peito e, em um momento de desespero, teve uma visão aterrorizante de sua vida. Ele viu seus arrependimentos, suas decisões erradas, e as pessoas que havia magoado. Cada lembrança pesava como uma âncora em sua alma.
As almas, famintas por vingança e liberdade, cercaram o grupo. Com olhos vazios e expressões de desespero, elas começaram a falar em sussurros, suas vozes uma mistura de dor e fúria. Por que nos invocaram, nos libertem, e onde vocês deverá ficar? Os jovens perceberam, com horror, que haviam liberado uma maldição que não compreendiam. Com a luz da lanterna tremendo, cada um deles começou a ver visões horríveis de suas próprias falhas. O altar exigia um sacrifício, um deles deveria permanecer para sempre como guardião das almas perdidas. As sombras pareciam se solidificar, suas garras invisíveis tentando capturar os jovens em uma dança macabra de desespero. Tom, consumido pelo medo, tentou fugir, mas as sombras o seguraram com força, como se uma mão invisível o prendesse no lugar. Ele gritou por ajuda, desesperado, mas o pânico tomou conta dos outros, que se afastaram em busca de uma saída. O eco de seus gritos se misturou ao lamento das almas, criando uma sinfonia de desespero que reverberava pela floresta. Por favor, não me deixem aqui. Tom implorou, mas era tarde demais. As almas o puxaram para a escuridão, seu corpo se contorcendo em uma luta inútil. Ele sentiu suas forças esvaírem-se, o frio da morte começando a envolvê-lo. À medida que desaparecia na neblina, as últimas imagens que viu foram as expressões aterrorizadas de seus amigos, que, em sua fuga, não podiam fazer nada além de deixar seu destino para trás. Quando o amanhecer finalmente chegou, a floresta estava em silêncio. O altar, uma vez pulsante com a energia das almas, agora parecia uma relíquia esquecida. Os jovens, em sua fuga, encontrarão-se de volta na aldeia, mas Tom nunca retornou. A cada Halloween, o eco dos lamentos das almas perdidas continuava a ressoar em Black Hollow, e a floresta sussurrava uma nova advertência: daqueles que se atreverem a invocar o altar nunca estarão a salvo, pois um de seus próprios pode acabar se tornando o próximo guardião, perdido para sempre nas sombras. O caixão no cemitério abandonado. Na periferia de Eldridge, havia um cemitério que poucos ousavam visitar. O lugar, envolto em mistério, tinha tumbas antigas e árvores retorcidas que pareciam sussurrar histórias de almas perdidas. Rumores diziam que, em uma sepultura isolada, havia um caixão que nunca deveria ser aberto, pois nele repousava algo que a humanidade não deveria conhecer. Era noite de Halloween, e um grupo de 5 amigos, Clara, Bruno, Jéssica, Lucas e Sam, decidiu que era a noite perfeita para testar sua coragem. A bravata tomou conta deles, e com lanternas em mãos, se aventuraram pelo caminho coberto de folhas secas que levava ao cemitério. Se a gente encontrar o caixão, vai ser épico, exclamou Bruno, seus olhos brilhando. Clara hesitou, vi se os rumores forem verdadeiros. Mas a adrenalina falou mais alto. Ao chegarem, o ar parecia mais frio e um nevoeiro denso começou a se formar. As lanternas tremeluziam, projetando sombras grotescas nas lápides. Após horas de busca, encontraram a sepultura. Era uma lápide coberta de musgo com o nome de Edward Blackwood. O caixão estava ali, e todos sentiram que não deveriam abri-lo. Mas a curiosidade os impulsionou. Lucas, o mais ousado, puxou uma pá que encontraram perto de uma lápide. Vamos fazer isso, disse, começando a cavar. O som do metal contra a terra quebrava o silêncio sepulcral. À medida que cavavam, o ar parecia mais pesado e uma sensação de que estavam sendo observados começou a envolvê-los. Jéssica olhou em volta e disse: alguém mais sente isso? É só o medo, Geis, respondeu Bruno, mas sua voz falhou. O buraco revelou o caixão de madeira escura, coberto de teias de aranha e com a aparência de ter estado ali por séculos. Isso não parece certo, disse Clara, um arrepio percorrendo sua espinha. Deveríamos voltar. Mas Lucas, empolgado, não ouviu. Ele abriu a tampa do caixão. O crepitar da madeira ecoou como um grito. O interior estava vazio, exceto por um pedaço de papel amarelado. Olhem, gritou Lucas, pegando o papel. Ao abri-lo, uma série de símbolos estranhos e desenhos grotescos apareceram. O que é isso? Uma sombra se moveu rapidamente ao fundo do cemitério, como se algo tivesse sido despertado. O grupo estremeceu. Clara gritou: vamos embora. Agora.
Antes que pudessem se mover, uma presença gelada os envolveu. Todos começaram a uivar, e uma figura se materializou atrás do caixão, uma sombra humana, com olhos brilhando como brasas. Quem ousa perturbar meu descanso? A entidade perguntou, sua voz reverberando como um eco. Os amigos ficaram paralisados. Foi só uma brincadeira, tentou Bruno, sua voz falhando. Desculpe, nós não sabíamos. A sombra avançou, e o papel nas mãos de Lucas começou a queimar, reduzindo-se a cinzas enquanto um riso maligno preenchia o ar. Não se pode brincar com o que não se entende. Agora, vocês pertencerão a este lugar. Em um ímpeto de adrenalina, os amigos correram em direção à saída do cemitério. As sombras pareciam se agigantar, tentando puxá-los para trás. O medo os consumia, mas a determinação de escapar falava mais alto. Clara, puxando Jéssica e Sam, gritou, não olhem para trás. Eles correram o mais rápido que podiam, sentindo a presença malévola os seguindo. Ao alcançarem o portão do cemitério, Clara deu um último empurrão e se lançaram para fora. A sensação de alívio tomou conta quando, ao olharem para trás, perceberam que a sombra não podia cruzar o limiar. Por que fizemos isso? Jéssica respirou, ainda ofegante. Porque somos estúpidos, respondeu Bruno, tremendo. Naquela noite de Halloween, aprenderam uma lição valiosa. O que estava enterrado no cemitério não era apenas um caixão, mas um aviso sobre as forças que não deveriam ser desafiadas. E, enquanto se afastavam, sabiam que a sombra de Edward Blackwood sempre os seguiria, uma lembrança eterna de que algumas curiosidades são melhor deixadas enterradas.